Olá, estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks, como eu costumo brincar aqui. Bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu costumo ouvir podcast enquanto corro, que é meio de madrugada, então ainda dou uma boa madrugada para ser democrático aí, todo mundo tem um cumprimento. Estamos aqui hoje num episódio especial, é um episódio diferente, realmente especial é a palavra, para a gente tratar aqui de 20 anos de lei de falência, nova lei de falência e recuperação judicial, e também 20 anos aqui da especialização da justiça em São Paulo, né? Enfim, e nada como contar aqui com duas estrelas da área, acho que a gente pode falar estrelas, porque passaram, o Dr. Lazzarini vem desde o primeiro grau ali tratando desse tema, posteriormente na primeira de empresarial, Dr. César depois vindo da advocacia também, passa ali muito tempo na vara, na primeira Câmara de Direito Empresarial, que eu sempre digo que era um case de sucesso, porque eu falo como consumidor ali, né, como alguém que trabalhava. Tudo bom, doutor Lazzarini? Caro doutor Leonardo, caros participantes desse podcast, um olá para todos e vamos saber aí as novidades e discutir a respeito desses 20 anos da Lei 11.101, conhecida como Lei de Falências e Recuperações Judiciais. Isso aí. Doutor César, voltando à advocacia e a associação. E a associação. Eu fui membro da associação desde o tempo de estagiário, 1972, 73, quando me inscrevi como estagiário, depois advogado até entrar no tribunal, pelo quinto em 2012. E agora, voltando à advocacia, 2014, me inscrevi novamente na associação. É uma honra estar aqui de volta e agora nessa condição de poder dizer alguma coisa a respeito do tema que você, Leonardo, vai nos colocar. Muito bem, ambos aqui muito bem-vindos. A gente aqui tem uma preocupação até de falar muito do tema, o público da associação é bem amplo, a gente também fala um pouco para jovens, né, principalmente jovens advogados, e eu já até tratei desse tema aqui, acho que a gente podia começar falando um pouquinho eu falei como as câmaras e as varas empresariais aqui de falência em São Paulo são um caso de sucesso, né? E a associação aqui apoiou todas as vezes que a gente foi provocado essa questão da especialização. Eu queria ouvir um pouco de ambos, assim, do Dr. César, que atuou muito tempo na advocacia sem ver uma especialização, Dr. Lazzarini, que também atuou nessa fase pré-especialização. Essas vantagens que a gente, se realmente a gente vê na prática, que a gente vê aqui como parece ser algo que majoritariamente o público apoia, a advocacia apoia, se também internamente vocês têm toda essa visão dos benefícios que foram trazidos nesse tempo aí de especialização. Eu tenho a sensação de que realmente é um case de sucesso. Não é hora de economizar palavras. Na verdade, o tribunal foi sábio com o advento da lei nova, não é? De tomar a iniciativa de, considerando que aqui está a economia do país, metade da economia do país quase, considerando que as grandes demandas estavam aqui, entraria em vigor uma nova lei de falências e recuperação. Era uma quebra do sistema, não mais falava em concordata, e devido ao princípio da preservação da empresa, que se refletia em diversos momentos na jurisprudência societária, por exemplo, com a criação da dissolução parcial de sociedades por meio limitadas por meio da jurisprudência, por criação pretoriana, não é? Para evitar-se a solução do CPC de 73, que era pela dissolução total. É um exemplo, talvez o mais significativo, da aplicação do princípio da preservação da empresa na subsequente, na lei que viria a seguir, a lei da recuperações e falência. O tribunal tomou a si a responsabilidade de especializar a justiça em São Paulo. Lazzarini, aqui ao meu lado, foi o primeiro juiz de falências da comarca da capital e, em seguida, instalou-se a Câmara de Recuperações e Falências, que, em 2011, se transformou, meados de 2011, junho ou julho, na Câmara de Direito Empresarial, com a competência falimentar e expandida para o capítulo do Código Civil, o livro do Código Civil do Direito da Empresa. É um case de sucesso, sim. É um case de sucesso enquanto maior rapidez no julgamento, que não é tudo, mas principalmente, e isso realmente é fundamental, uma segurança, uma previsibilidade sem a qual não há cálculo empresarial sério.
Se o empresário, quando se dispõe a tomar dinheiro no mercado, a usar o seu próprio capital para investir numa atividade produtiva, se nesse momento ele não tiver uma noção do que vem pela frente, e se vier algum percalço, como a justiça decidirá essa situação de crise, ele estará menos estimulado a investir, e isso se reflete, por certo, em toda a economia do Estado e, consequentemente, do país. O que acontece em São Paulo repercute no Brasil. É um case de sucesso, sim. Nós estamos, eu me considero, Alexandre, por certo também, muito honrado de ter participado disso, muito satisfeito. É um episódio de êxito na minha biografia. Com certeza. E agora digo eu, não com a experiência da advocacia, porque tudo isso que, por exemplo, o Dr. Cipollini ficou boa parte do tempo na advocacia e um tempo também na magistratura, eu sempre participei na magistratura. Agora, em janeiro deste ano, ou seja, janeiro de 2025, eu optei por sair da Câmara Reservada de Direito Empresarial. E nesse pedido de desligamento, eu deixei claro que foi para mim uma honra ter participado deste projeto exitoso do Tribunal de Justiça de São Paulo. E volto ao passado. O Dr. Cipollini colocou a oportunidade do tribunal em 2005 arriscar, e eu falo arriscar por quê? Porque nós sempre fomos muito temerosos na especialização na área empresarial, e todos sabem, todos os advogados militantes sabem o quão complexo é esse problema de falências e recuperações judiciais. Dr. César ainda lembrou, eu lembro quando era estagiário e depois advogado, ação de dissolução de sociedade, era a ação mais disfuncional, aquela que a gente na fichinha fala, não tem andamento nunca. Ninguém sabia resolver. Aliás, só abrindo parênteses, fazendo aqui a propaganda do podcast, hoje eu estava ouvindo dos episódios sobre mediação. Mediação. Em que o participante, não me lembro quem que era. Marcelo Pellman, cara muito bom. Acho que era Marcelo Pellman. Falava a respeito das dificuldades e dos rancores da ação de dissolução de sociedade. Exatamente. Não é? Mas voltando aqui a essa questão da especialização em São Paulo. Tive a oportunidade e a honra de instalar a primeira vara de falências e recuperações judiciais aqui do estado de São Paulo, com jurisdição na comarca da capital. Lembrando que o Dr. Caio Marcelo concomitantemente instalou a segunda vara de direito empresarial na mesma data. Falimentar. Falimentar. Então falimentar. Falimentar. Na mesma data veio a Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, que teve dentre seus integrantes Sidney Benetti, que foi o primeiro presidente desta Câmara, teve Manuel Calças, que veio também posteriormente a ser presidente do Tribunal de Justiça, e a ele merece uma referência especial. Tivemos Boris Kaufmann, Eliot Akel, o que faleceu, o Araldo Teles, verdade. Araldo Teles, e fizeram basicamente a primeira composição desta Câmara. Isso é importante. Como eu disse, eu atuava em primeiro grau. Se não fosse a especialização, nós, juízes de primeiro grau, ficaríamos numa situação delicada, porque é natural. A competência para o julgamento dos recursos de matéria falimentar era daquilo que a gente chama de DP1, ou primeira subseção de direito privado. TJ antigo. TJ antigo. E o que nós temos? Imagine, a matéria é distribuída entre 10 câmaras e, portanto, pelo menos 50 desembargadores. 50 desembargadores, cada um dando uma interpretação diferenciada para os casos. Ao contrário do que, à época, veio uma crítica dizendo que a existência de uma única câmara engessava a jurisprudência,
Eu respondia, não é engessar a jurisprudência, é dar segurança jurídica Exatamente. às partes. E me parece algo muito importante. É um grande valor para o empresário, como eu falei. Esse é um valor cuja estimativa nós, que somos da área do direito, não temos condição de quantificar. Mas o empresário, com certeza, ele busca isso, e sempre que essas questões são levadas aos foros empresariais, o que se demonstra nesses foros é que se quer saber como vai ser. Se será a solução mais simpática a um lado, a uma posição determinada ou a outra posição, não importa. O importante é saber ou ter uma sinalização da justiça de qual vai ser a decisão que as cortes vão tomar. O empresário sempre fala, ele prefere ter pode ser ruim ou boa, mas ele precisa ter a decisão, né? E saber para onde vai, né? Mas, continuando, e veja as dificuldades. Foi lembrado, em 2011, a criação das 2 câmaras, aquela câmara inicial, dado sucesso, virou 2 câmaras. 2015, e aí é um momento importante, porque diante da distribuição dos processos, que não era uma atuação exclusiva nas câmaras especializadas, a 2ª Câmara quase acaba. Alguns advogados representando aí associações, em especial setoriais, também foram claros no sentido dessa questão da segurança jurídica, e dizendo um dado importante, não fui conferir, mas vejam só, com essas câmaras, São Paulo passa a ser referência na jurisprudência, passa a ser o local de foro de eleição. Sem dúvida. E muitas causas que se optavam pela arbitragem deixam de ter a cláusula compromissória de arbitragem para que a questão passe a ser julgada pela Justiça Estatal Comum. Mas, veja, 2015, o então presidente, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, ele acaba tendo que intervir, dada a situação. À época era corregedor o desembargador Manuel Calças, que teve atuação importante em toda essa história das câmaras empresariais, desde 2005. Mas quando ele assume a presidência, aí vem mais uma grande mudança, que foi deixar os desembargadores de maneira exclusiva para essas câmaras reservadas. E eu me recordo, o desembargador Ciampolini e o doutor Leonardo, que à época, em uma entrevista que me foi feita, perguntaram: o que tem isso de bom? Foi a coisa mais simples que eu posso dizer. Eu não vou ter que me preocupar se eu vou decretar uma falência ou deferir uma busca e apreensão de um menor em situação grave. São valores que a gente tem. Claro. E situações distintas. Então, a partir de 2018, aproveitando a situação da época, com o desembargador Manuel Calças passando à presidência do tribunal, ele faz essa proposta e passamos a integrar exclusivamente as câmaras empresariais e nos dedicarmos a isso, sem ter essas questões que, afinal de contas, são distintas, mas relevantes. Não é só questões distintas, é questão também da carga de trabalho. Complexidade. Eu, durante um ano e meio, eu entrei na empresarial em 2016, fui eleito em 2016. Isso só veio a frutificar, passou pelo Conselho da Magistratura e pelo órgão especial, começo de 18, salvo engano, quando eu era presidente de Direito Privado, o doutor Gastão Campos Melo, que já tinha estado em Câmara Empresarial e sabia bem do peso da coisa. Era algo impossível, era desumano. Era desumano você julgar em DP1, como nós julgávamos, ainda que 1/3, não é? 1/3 da competência do DP1, e acumular com a empresarial. Se não fosse isso, eu, confesso, não teria ficado. Eu já estava planejando minha saída. Vou ficar 2 anos aqui, 3 anos vou embora. Pude ficar 8, por causa da exclusividade da Câmara Empresarial.
Então, isso queria fazer esse registro. Queria fazer outro registro também. Nós tivemos a oportunidade, numa solenidade no Instituto dos Advogados, na presença do Dr. Paulo Dimas Mascaretti, de tratar do assunto. O Instituto fez também, o Dr. Leonardo estava lá, uma solenidade a respeito. E, naquela ocasião, eu me esqueci de mencionar, embora olhasse para o Dr. Paulo Dimas e mencionasse a sua presença. Foi na presidência do Dr. Paulo Dimas, sendo corregedor o Dr. Manuel Calças, que se instalaram as primeiras varas empresariais da comarca da capital de São Paulo. Exatamente. Que fazem parte dessa jornada de sucesso. Hoje nós temos, com esse start dado pelo Dr. Paulo Dimas, e a continuação pelo presidente Calças, continuação pelos presidentes que se lhe seguiram. Presidente Geraldo, presidente Ricardo Anaf e hoje o presidente Fernando Antônio Torres Garcia. Todos seguiram e hoje nós temos o Estado inteiro com a justiça especializada, com as varas regionais de competência empresarial e também em matéria falimentar, que dão pelo Estado inteiro uma uniformidade de entendimentos, de uma rapidez na prestação jurisdicional. E o tribunal tem encontrado juízes vocacionados, porque, vai dizer, bom, juízes vocacionados, todo mundo que fez concurso pode estar lá? Teoricamente, sim, mas esses postos são dedicados àqueles que se especializaram, são dedicados àqueles que fazem mestrado de direito comercial, aqueles que tiveram, antes de entrar na magistratura, uma advocacia especializada, aqueles que, assumindo uma vara dessas, se disponham a baixar os livros ou a comprar livros e se especializar. As matérias são complexas. Muito complexas. Muito complexas. Exatamente. E a gente aqui, até falo aqui pela casa, pela nossa postura, nos dois temas. Acho que faz cerca de 2 anos aqui também que houve até um movimento no tribunal de novo, acabando até questionando essa questão da exclusividade. Nós aqui encaminhamos ofício apoiando a questão tanto da especialização quanto da exclusividade. E também em outra situação, até lembrando nessa questão da complexidade de causas, eu tive até a honra de fazer esse estudo aqui pela associação, que era defendendo na época que fosse efetivada aí a terceira vara que acabou acontecendo esse ano empresarial. E eu, usando essas ferramentas, hoje muito interessante até que o CNJ tem, o próprio TJ tem, de métricas processuais, é impressionante ver a diferença das empresariais vis-à-vis outras varas, por exemplo, família, civil, etc. O nível de liminares dadas na empresarial é 3 vezes maior e, assim, são causas... Cada liminar é uma sentença, né? Então, quando a gente conversa com os juízes, são esses processos aí que acho que até o Marcelo Guedes Nunes fala, eles têm viscosidade, né? Eles demoram, eles levam, eles são complexos. E aí, por isso a exclusividade, né? É impossível tocar uma outra Câmara com... Um raciocínio absurdo, simplista. Não resiste a nenhum argumento. O raciocínio de que, por exemplo, a seção do Tribunal de Direito Privado que julgue matéria bancária, por exemplo, ou julgue locações e prestação de serviços, julgue maior quantidade, portanto, desse modo seriam prejudicados. Ora, muitas das matérias que essas sessões julgam muito bem, são repetitivas, são decisões padrão, e tem que ser assim mesmo. Exato. Não há nenhuma crítica em dizer que são decisões padrão. Assim que as coisas são. Enquanto um desembargador de DP2 ou DP3, ou em DP1, quando as questões são mais simples, podem, com a sua assessoria bem qualificada, proferir 10 decisões, provavelmente um desembargador de Câmara Empresarial preferirá uma usando o mesmo tempo. Não é? Então, a questão é bem simples, assim, não se trata de considerar igualmente coisas diversas. São coisas diversas, não se comparam coisas diversas. Outros bichos, né? Aqui é interessante também lembrar, nesse evento que o Dr. Ciampolini colocou... Evento ali com aquele livro maravilhoso, em homenagem a ambos. Muito ali, legal. tinha gente saindo pelo ladrão ali, né? O IASP acho que nunca teve tão lotado, né? Disseram que nunca teve tão lotado, 270 pessoas. Exatamente. Mas é interessante essa especialização, e eu coloquei o evento de 2015, que trouxe uma preocupação, mas nesse evento do IASP, em que estava presente o secretário da Justiça Estadual, o Dr. Fábio Preto, o discurso dele falando, lógico, fazendo a propaganda do governador, mas falando da importância
econômica para o Estado dessa especialização. Sim. Com certeza. O chamariz que isso é. E, veja, eu posso dizer que não era a invenção dele. Eu estive num evento no Rio de Janeiro de propriedade industrial e lá tem as várias especializadas em primeiro grau há muito tempo. A insistência dos colegas lá do Rio de Janeiro no sentido, venham para o Rio de Janeiro que nós também temos justiça especializada. Ou seja, pode parecer ou não, mas a especialização traz uma riqueza para o Estado. E não só da indústria, mas vocês que são advogados devem saber melhor do que eu nessa perspectiva, traz também os serviços a serem prestados. Sem dúvida. Aqui. E acho que São Paulo traz uma combinação única, né? Que é a especialização, né? De todo esse tempo rodando muito bem com decisões e a credibilidade que o Tribunal de Justiça tem. Isso é muito importante. Né? Que eu que advoguei quase 40 anos, depois estive por quase 13 anos no tribunal e agora volto à advocacia, posso falar isso tranquilamente. Um desembargador de São Paulo é respeitado Brasil afora, é respeitado em Brasília, não é? E nessa questão da especialização, quando houve, um ano atrás, um ano e pouco atrás, um movimento de alguns desembargadores, pouquíssimos, no sentido de aumentar atribuições empresarial, essa questão que aqui eu referi há pouco, não, eu julgo tantas, eles julgam talvez 15%, 20% disso, julgam muito menos. Naquele momento, algumas vozes da advocacia se levantaram e, para nossa satisfação aqui, nos compararam à Corte Americana de Delaware. Delaware, exatamente. O que é um galardão. Essa comparação é a comparação que eu quero ouvir mesmo. Não sei se somos a Corte de Delaware, mas fazemos o possível para ser. Não é? E a propósito da manifestação do secretário da Justiça, Dr. Prieto, naquele evento no Instituto de Advogados, eu me recordo que ele falou que isso repercutia internacionalmente. Quando ele, o governador e outros secretários de Estado vão nas caravanas que o governador Tarcísio tem feito pela Europa, pelos Estados Unidos, Canadá, em busca de investimentos para São Paulo, e tem sido exitosa esse empreendimento do governador, exitoso esse empreendimento do governador, é nesse momento que ele ouve falar em justiça especializada. Uma das coisas que se leva sobre São Paulo, temos as melhores universidades, temos a melhor mão de obra, damos incentivos fiscais, como todos dão, etc., claro. Etc., mas temos justiça especializada. E aí o corpo jurídico daqueles que estão se entrevistando, que estão recebendo a comitiva de São Paulo, assente e diz, é isso mesmo, parece a Corte de Delaware. É isso mesmo, hoje a gente tem esse selo de qualidade realmente, e nós que atuamos, eu obviamente na falência, na área de falência eu não atuo tanto, e RJ, mas no empresarial a gente sabe o que vai ser decidido, a gente tem esse padrão, e eu lembro bem essa história da dissolução de sociedade, que antes era aquela... E a gente vê isso até hoje em locais, assim, quando ainda, agora as RAJs aí, as empresariais nas RAJs estão praticamente resolvidas no estado, mas a gente via às vezes no interior o mesmo sofrimento aí nessas ações, às vezes empresas pequenas, 10 anos para resolver. Né? E hoje aqui a gente acabou... Nós vivemos isso, doutor. Vivemos isso. Eu lembro que eu tinha uma competência preventa para uma recuperação de uma comarca, nem me lembro o nome dela, na divisa de São Paulo com Minas, perto do Rio Grande, lá, um dos formadores do Paraná. O juiz da comarca vivia naquela recuperação em detrimento das outras causas todas. Ele tinha competência plena, penal, civil, família, provavelmente menores, mas aquela recuperação tomava metade do tempo dele. A comarca não estava bem por causa de uma recuperação que ele tinha que tocar. Era enorme, uma usina de açúcar, um agronegócio que é fortíssimo. Não é? A especialização realmente encaminha a solução desse problema. Não sei se resolveu a todos já, mas encaminha a solução desse problema. Melhor, E até para casar agora o assunto, voltando, porque eu lembro, pegando também o quê? Pré-especialização e pré-lei, né? Pré-lei de 2005, né? Lembrando também que eu lembrava as falências e concordatos, totalmente disfuncionais. A gente não via nada funcionando, né? Nada andando, nada resolvendo. Então também aqui a gente tem uma feliz coincidência, né? Não coincidência, porque foi pensado, mas é uma lei que é um instrumento novo,
né, de aplicação e a justiça aparelhada para aplicar essa lei, né? Então, até olhando esse antes e depois, né, todos nós aqui vivemos, obviamente, doutor Lazzarini, doutor César mais do que eu, mas e com mais, na época já num nível de profissão mais elevado, essa lei, vamos dizer, o cenário pré-lei, nova lei de falência e recuperação, aquela falência concordata e para hoje. Vocês conseguem dar uma palhinha assim para a gente? Porque aqui a gente fala, tem muito jovem e às vezes eu acho que até o... Lei velha para lei nova? Assim, como as coisas eram e como as coisas ficaram, né? Acho que como a gente tinha um mundo difícil e hoje esse mercado de RJ, até pensando no mercado, pensando num jovem, era um mercado... Era uma advocacia um pouco, não muito técnica, né? Que parava às vezes uma imagem não muito boa e hoje você tem podemos pensar que é uma das áreas mais sofisticadas do direito hoje, com profissionais de altíssimo padrão, a gente tratando de instrumentos financeiros, investimentos, onde estão acontecendo os negócios, né? Puder falar um pouquinho dessa evolução para a gente. Não é fácil, é bastante, mas acho que são mundos tão diferentes que é importante dar um pouco desse panorama. O mundo nessa área mudou muito. É interessante, e eu digo, ingressei na magistratura em 1988. Fui para o interior, passei por Santos, trabalhei em Sorocaba rapidamente, acompanhei várias situações em outras grandes comarcas. Não se falava em falência e recuperação judicial quando muito, era um caso esquecido no escaninho. Falência e concordata, né? Falência e concordata. Quando muito era um escaninho, alguma coisa no escaninho esquecido. Nem credores, nem devedores faziam questão de lembrar. Ninguém sabia o que se fazer com isso. Mas muito raro. Eu vim a trabalhar com falência mesmo, quando, em 1997, fui para uma vara civil do Fórum João Mendes Júnior, que, à época, eram as varas competentes aqui na capital para processar e julgar pedidos de falência e concordatos. Ou seja, havia uma concentração de competência na época ainda, 40 varas cíveis centrais lá no Fórum João Mendes. Exatamente. Então, imaginem isso, 40 varas cíveis, 80 juízes. Não é? Diferente que, de repente, de 80 passamos a ser 2 juízes em 2005. E o cartório, isso era algo bem interessante, todos os cartórios tinham sua seção de ordinário, sua seção de execução, sua seção de ritos especiais e a seção de falência, que era a seção perigosa, que o diretor tinha que ficar de olhos bem abertos, por vários motivos, mas e os juízes têm que cobrar. Não é? Mas como ninguém sabe o que acontece, normalmente os processos ficavam esquecidos. Porque um processo de falência ainda é assim. E eu coloco um exemplo já na lei nova, né? Com um grande processo que estava numa vara civil, fizeram uma reclamação na Corregedoria Geral e eu tive que me manifestar a respeito. Eu disse, olha, o problema é o seguinte, o juiz, para resolver esse problema, vai precisar uma exclusividade só para esse processo. E por quê? Porque ele vai dar uma decisão resolvendo ou colocando em ordem um processo de mais de 100 volumes e vai deixar de dar 20 sentenças de despejo por falta de pagamento com réu revel. E o que aparece na estatística? Que ele não fez nada, que ele não trabalhou, né? Infelizmente, o tribunal acaba por designar um juiz, e aqui é um juiz que hoje está em vara de falência, e passa um mês só colocando em ordem esse processo. Esse é um problema da falência. Acabava deixando de lado e naquele famoso diga. Então, é um processo que... Ao MP. Ao MP. Diga, volta. Ao MP e diga o síndico. Ao MP e diga o síndico. Até um dia que algum advogado engraçadinho põe um bolo
uma fotografia de um bolo no processo, diga o juiz, ou comemora um ano de diga-diga. Mas era assim, e é um processo fácil de se perder, porque em uma semana, às vezes, aumentam 2 volumes. Muita gente, né? Não, é muito papel, ofícios 500, informações. E se não se tem controle disso, não tem um pouco de organização, a gente acaba se perdendo. Com a especialização, primeiro, nós passamos a conhecer todos os atores do processo. Isso é interessante. Não é? Então acaba aquela... vamos ver como o juiz da vara X vai fazer, o da vara Y vai acontecer. Não. No começo era só Dr. Caio Marcelo e eu. Ótimo. Não tinha essa pluralidade. E nós conhecíamos todos os atores, que, bem ou mal, é um mundo muito restrito. E os atores os conheciam também, certo? Sabiam como decidia o Dr. Caio, como decide o Dr. Alexandre. Exatamente. E agora, essa parte de recuperação judicial, em especial, ao contrário do que acontecia na concordata, que também ficava esquecido lá, e na recuperação judicial vem, no início, os profissionais já antigos. Nós precisávamos deles, porque eles conheciam, principalmente a falência, né, e conheciam bem esse meio da insolvência. Mas, com o tempo, novos profissionais vão surgindo, muda-se uma característica autorizada pela lei, porque o administrador judicial pode ser uma pessoa jurídica. Então, vem uma estrutura diferenciada. Grande, né? E novas ideias, novas qualificações para isso. E o CNJ, e aí eu peço licença, o CNJ passa a se interessar, ele cria um grupo de estudos, da qual o desembargador Ciampolini, eu e o desembargador Fortes Barbosa, aqui por São Paulo, inicialmente, começamos. Posteriormente, agora após a pandemia, esse grupo de estudos se transforma em um Fórum Nacional de Recuperação Judicial e Falências, conhecido como FONAREF. Aí o desembargador Ciampolini deixa de participar de maneira voluntária, já tinha lá seus planos e tudo mais. Continuamos eu e o desembargador Fortes Barbosa. É interessante, primeiro, eles insistem na especialização. E São Paulo é paradigma. Nada mais gostoso de, numa discussão, falar: hoje estamos instalando varas empresariais regionais. Foi sensacional. Pois é. O estado inteiro abarcado. O estado inteiro agora. E outros estados patinando e brigando por conta disso. Busca-se também uma equalização da atuação dos administradores judiciais no país inteiro. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não é? E assim vai indo. Então, para aqueles que não conheceram o que era e o que é, eu só posso dizer o seguinte: antes não andava. Não andava, não tinha. Literalmente. Mas era um processo feito para ficar esquecido no cartório. É isso. Mas não que hoje anda. Hoje anda. Não que a recuperação judicial, tal qual se pratica desde a vigência da lei, já há tanto tempo, seja uma maravilha. Não é nenhuma maravilha, não. Mas que é muito melhor que a concordata. A falência também melhorou, a princípios de celeridade, não se considera mais preço vil na alienação, os juízes de falência estão imbuídos disso, apurar para pagar quem puder ser pago rapidamente, não é? Na falência o ganho não é tão grande. Mas nas situações que não são de decretação de falência, embora não se esteja no mundo maravilhoso, embora haja estatísticas, haja muitas críticas que mostram que a recuperação judicial não deu os frutos que poderia dar, ela, sem dúvida, é uma solução muito melhor do que a solução anterior das concordatas. Mas hoje mesmo na falência, né, a gente escuta de atores aí do mercado financeiro, né, porque antes a falência, basicamente, quem se interessava ali era aquela pessoa que arremata bens dentro da falência, só isso. Hoje passa-se a ver
interesses de grupos financeiros para fazer operações estruturadas usando falência, que pode ser um novo mercado aí, já se tem acho que 1 ou 2 casos em que houve acordo em falências maiores, e pode ser um novo mercado para também destravar um pouco, né, as falências, que acho que a RJ andou demais e as falências ficaram, assim, não evoluíram tanto, né? Mas pode ser esse novo caminho aí para se abrir, né? Essa é a expectativa, porque, e aí é uma questão cultural, que nós temos, então não adianta só mudar a lei. Exato. Nós precisamos mudar a cultura. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Porque qual é a cultura nossa? Você é falido, você é derrotado, você é fraudador. Exatamente. Ponto. E o medo da decretação da falência. E aí esse é um problema a ser enfrentado. A lei 14.112 de 2020 traz alguns instrumentos para isso, o chamado Fresh Start, que tem por finalidade viabilizar que o empresário retorne o quanto antes para o mercado empreendedor, porque, em regra, é um empreendedor, né? Mas fica a falência, por enquanto, eu digo, é que nem chiclete, gruda e para desgrudar é difícil. Mas por isso, muita gente acaba aceitando a manutenção, aquilo que nós estávamos falando há pouco, de uma empresa zumbi, mas o empresário ele continua... Um pária, né? Um pária. Não, mas ele... Carimbado. Ele não é falido e não tem as restrições da lei de falência. O falido vira um pária mesmo, mas o RJ ele acaba... Está marcado. Dificilmente ele vai ter... Mas a lei de 2020 também veio trazer a possibilidade do financiamento ao falido. Então, ao recuperando, a empresa em recuperação, que para viabilizar seu negócio, quiser buscar recursos no mercado e encontrar quem os forneça, tem a partir de 2020, já havia antes soluções jurisprudenciais para isso, mas nada como a lei dizer o que é permitido e como é permitido e em que circunstâncias a coisa se faz. Recorre-se a dinheiro novo, esse dinheiro novo tem uma prioridade quase que absoluta na recuperação. Então, aquele financiador, aquele capitalista que financiar uma empresa de recuperação vai ter certamente vai cobrar juros muito maiores, vai ter uma remuneração maior, mas vai ter quase a certeza, nada é certo no mundo, mas vai ter uma confiança enorme em que vai receber aquilo que pôs na empresa em recuperação judicial. Exato. Isso foi uma inovação de 2020, que foi talvez a mais importante das inovações de 2020. Exato. Porque é aquela história. Pela lei e pela interpretação jurisprudencial que é dada pelo Superior Tribunal de Justiça, dinheiro não é bem de capital essencial. Exato. E a gente fica numa situação complexa. Mas é isso mesmo. Concordo. É isso mesmo. Se não for assim... A gente fica numa situação complexa porque, em tese, a gente pode penhorar o dinheiro e a empresa fica sem capital para prosseguir nas suas atividades. No dia a dia. É aquela, como é que é? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Precisa de dinheiro. E essa é a solução, porque se você for admitir que dinheiro é bem essencial, você não vai viabilizar nenhuma recuperação judicial, você vai dar fazer uma confusão no mercado enorme. Não é? Eu me lembro muito bem que na casuística, uma coisa é o que se fala aqui teoricamente, outra coisa somos nós dois que estamos aqui como práticos. Não é? Claro, o dia a dia. Como práticos, dia a dia. Eu me lembro, votando na empresarial, sempre negamos a essencialidade do dinheiro. Porque se fosse assim, o dinheiro é essencial para todos nós. Dr. Leonardo, Dr. Alexandre, para mim, para a General Motors do Brasil, para a Coca-Cola, para todas as empresas, para a Petrobras, dinheiro é essencial para todas. Eu me lembro da dificuldade que eu tive num caso, acho que foi o único caso que eu votei assim, no caso da Livraria Cultura. O relator era o desembargador Hamid Bidini, hoje advogando, passou a advocacia. E ele nos convenceu, o Cícero Lazzarini participou dessa votação. E eu votei com todas as ressalvas possíveis, acompanhei, porque aquela empresa tinha necessidade no seu varejo de livros, aquela empresa que vendia livros e não vendia coisas menos nobres, livro é coisa mais nobre e tal. Naquele momento eu votei dessa maneira, mas ressalvando e prometendo a mim mesmo que nunca mais votaria. E nunca mais votei, salvo engano.
Felizmente, isso foi antes de 2020, felizmente a partir de 2020 foi dado aos devedores esse mecanismo do deep financing, não é? Exato. Que se chama. É interessante, né? Porque aqui a gente traz esses mecanismos novos, justamente a lei aperfeiçoando conforme foi se vendo essas necessidades, né? E quando a gente volta no tempo, acho que houve desafios que com o tempo foram pacificando. Eu lembro, acho que um que foi muito sempre latente e era de difícil compreensão, era de difícil solução, era conflito com justiça do trabalho, né? Que constante, né? Constante. O Alexandre tem uma história boa para contar dessa. Ele era juiz e eu era advogado. É uma história muito antiga, portanto. É uma história muito antiga. Essa história é boa. Participamos cada um de um lado dessa. A VASP. Já colocou o nome. Mas por que não? Já. Mas Público, aqui eu rendo as minhas homenagens ao Dr. Homero Mateus, que atualmente é desembargador da Justiça do Trabalho aqui no nosso TRT2. Né? Ele era juiz da 14ª Vara do Trabalho e eu, juiz da 1ª Vara, com a VASP. Ele foi quem fez a intervenção na VASP através de uma ação civil pública movida por 2 sindicatos, um de aeroviários, outro de aeronautas, mais o Ministério Público do Trabalho. Pelo Ministério Público do Trabalho. Encampado pelo Ministério Público do Trabalho, mas estavam como litisconsórcios ativos. E fizeram um acordo, tudo, e fizeram a intervenção. Logo em seguida, acho que uns 6 meses depois, entram com o pedido de recuperação judicial da VASP. Aí, a primeira coisa, um fato preocupante, porque a petição inicial era mais a história da VASP do que o dos problemas da VASP. E eu fiz pela primeira vez essa perícia prévia, ou vistoria. Fui pedir para um advogado, Dr. Alfredo Kugmas, da área, que ele fosse lá verificar isso. Mas já sabendo, ele já avisado, que eu não nomearia como administrador judicial, para evitar que um parecer que ele... Para se pudesse beneficiar, vamos dizer assim. Beneficiar. Ele disse, olha, tem lá gente funcionando, está fazendo alguns serviços, uma bagunça, tudo, mas acho que dá para tocar. E assim foi feito, depois foi nomeado o doutor Alexandre Taja como administrador judicial. E tínhamos bastante conflitos de competência com a Justiça do Trabalho. Eu acho que Dr. Cipollini, Dr. Leonardo, eu devo ter me manifestado pelo menos em 1000 conflitos positivos de competência. Nossa. No Brasil inteiro. Muita coisa. O que é a coisa mais rara de acontecer, porque em geral os conflitos são negativos. Positivo é aves rara. E dizia o seguinte, olha, porque quem suscitava esses conflitos positivos não era a VASP nem o credor, eram os controladores da VASP. Por quê? A Justiça do Trabalho, na maioria dos casos, em especial aquelas da 14ª Vara do Trabalho, inicialmente lideradas pelo Dr. Homero Mateus e depois pelo Dr. Francisco Jucá, eles montaram um cartório anexo da VASP para as execuções. Só para cuidar disso. Só para cuidar disso. E fizeram um trabalho bonito. Deixam o patrimônio da VASP, esquecem o patrimônio da VASP e vão em cima do patrimônio dos controladores, seguindo as regras lá da Justiça do Trabalho. Muito bem. Quando vinham as informações, porque as outras varas no Brasil inteiro começam a avançar no patrimônio dos controladores, eles falam, não, nós estamos blindados também pela recuperação judicial. E eu digo, não estão blindados pela recuperação judicial. O que está blindado pela recuperação judicial é o patrimônio da VASP. E para quem ter noção do que era o patrimônio da VASP, metade do aeroporto de Congonhas, que hoje o muro externo, que a gente sempre pega quando faz o contorno, agora está lá com as cores da Gol, tudo aquilo era VASP. Então, é interessante. Terreno e construções valiosíssimas. Agora, com o Dr. Cipollini, a época dele de advogado, nós tínhamos um problema com o Hotel Nacional, lá de Brasília. Esse foi sensacional.
Conflito de competência. Primeira vara de falências de São Paulo. Acho que sexta vara civil federal, sexta vara civil do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 14ª vara do Trabalho, Nossa. mais uma, acho que o TRT, não me lembro qual, e também suscitado, Superior Tribunal de Justiça. Uau. E com isso, o negócio, esse conflito de competência foi parar no Supremo Tribunal Federal. Uau. Era, assim, uma loucura. E tinha também a 19ª vara civil, por conta de uma outra falência, que era a falência da Petroforte. Também tinha. Mas ele pode contar o caso que nós envolvidos. O caso é histórico e está nos anais, o processo era físico. Isso um dia pode merecer um livro, pode merecer um filme, um documentário, mas não é esse o ponto. O ponto é que hoje a jurisprudência se firma com a lei de 2020 também. Isso começa a ficar mais claro. Isso que é importante. A experiência vivida pelo Dr. Alexandre, por mim, nesse assunto da VASP, é apenas uma das experiências que nós podemos relatar aqui. Quando o Dr. Leonardo levantou o assunto dos conflitos de competência de atribuições entre as varas do trabalho e as varas de recuperações e falências, foi no sentido foi no momento em que falávamos nas inovações vindas com a lei de 2020. Não é? A partir de então, já então a lei de 2020 incorporou soluções que vinham sendo dadas pelas câmaras empresariais de São Paulo a esses conflitos. Não é? E hoje eles são muito mais raros. As competências estão praticamente delimitadas, sabe-se até onde pode ir o juiz do trabalho, sabe-se onde entra o juiz falimentar. As coisas vão clareando, as coisas vão ficando mais previsíveis, como há de ser. Voltando ao começo da nossa conversa aqui, nesse podcast. O grande valor que se há de ter é o valor previsibilidade. Previsibilidade é confiança, previsibilidade é estímulo à iniciativa empresarial. Tudo isso se reflete nas questões trabalhistas, isso se reflete também nas questões que abrangem o patrimônio dos controladores, né? Até onde se vai atrás do patrimônio do controlador validamente ou onde deve parar. Até onde o juiz da recuperação pode avançar sobre garantias, levar em consideração ou não levar em consideração, dizer que estão blindadas garantias prestadas pelos controladores, né? Avais, fianças, até onde isso opera com relação a alienações fiduciárias, por exemplo, de imóveis. Então, hoje as coisas estão mais claras, hoje se tem, os advogados sabem muito bem como o tribunal vai, ou presumem, podem imaginar como o tribunal vai decidir e podem orientar seus clientes nesse momento pré-processual, que é tão importante, é mais importante até, do que o momento em que o processo já está ajuizado, distribuído no foro. Eu costumo lembrar sempre que o que nós vemos no foro não é a rotina. Muita coisa acontece antes de ir para o foro e muitas coisas se resolvem sem intervenção da justiça. A justiça é um recurso daquele que não conseguiu solucionar a sua situação de crise antes. Quantas vezes hoje, a semana passada, o mês passado, empresas em dificuldades, credores querendo receber aquilo que lhes é devido, terão conversado e terão chegado a uma solução que os advogados terão escrito e as prestações estão sendo pagas e o Dr. Lazzarini e eu, se estivéssemos na Câmara Empresarial, não saberíamos que isso aconteceu e os advogados de outras causas não saberiam que isso aconteceu. Então essa previsibilidade toda certamente irradia efeitos nesse mundo empresarial que não chega ao ponto do ajuizamento de uma recuperação judicial ou de um pedido de falência ou de uma ação societária que seja, levando para questões empresariais genéricas. Né? Então, não é apenas para saber como o juiz vai decidir, é para evitar que o juiz venha a decidir, para saber como vai decidir se é ajuizado, não é apenas para isso, é para evitar que a coisa chegue ao ponto da judicialização. Isso deve acontecer com uma enorme frequência, a experiência da vida nos mostra isso. Exato, né? Quando você tem a previsibilidade e essa segurança,
a gente evita justamente o conflito, né? Cada vez que a gente faz um contrato, a gente lembra cada vez que a gente vai, a gente até, eu conto até, aí eu lembro quando eu comecei, aí foi um problema da insegurança jurídica, né? Eu lembro quando eu comecei a gente ia fazer uma compra e venda de um imóvel, você pedia meia dúzia de documentos. Com o tempo, por conta principalmente de desconsiderações da personalidade jurídica e assim por diante, que ficaram 10 naquela vezes época. mais documentos. Hoje a gente fala praticamente uma due diligence para comprar um flat. Para compensar, hoje em dia, apertando-se botões de computador, isso se faz. Consegue Antigamente eram 15 dias, um mês para conseguir. Certidões de protesto, né? Doutor Leonardo, se me permitir, só fazer uma observação. Falamos da Justiça do Trabalho como fonte de conflitos, mas uma fonte de conflitos muito grande também é a Justiça de Execução Fiscal. Sim, ia ser minha sequência Lei de 2020. Fiscal. Lei de 2020. E isso é uma fonte de conflitos. Tem um agravante daí na falência, porque na falência nós encerramos as obrigações civis, mas não encerramos as obrigações fiscais, exato. Que impede efetivamente o cidadão de recomeçar a sua vida. Então é uma coisa que precisa ser repensada a isso. E quanto a esse trabalho da consensualidade que se busca, volto falando aqui da Lei 14.112 de 2020, ela trouxe todo um capítulo referente à mediação. Mediação, exatamente. Que é algo importante. E aí falando aí do Funaref, lá, Fórum de Recuperação Judicial e Falências, foram editados vários enunciados, dando os parâmetros necessários para ver se põe um pouquinho de ordem na questão interpretativa disso. Então, nesse sentido, são as observações finais que eu gostaria de fazer. Até a mediação, na linha do que o Dr. César falou, eu brinquei aqui outro dia, entrevistando um mediador, Marcelo Pelma, muito bom, eu falei, olha, a gente fala que mediação é método alternativo, mas na verdade a mediação vem com a gente desde antes da civilização, né? A alternativa é a justiça, né? É isso aí. Não, e sobre a lei de 2020 também, que trouxe mecanismos mais apurados, mais precisos para negociação de dívidas tributárias, eu quero fazer o link entre a intenção do Legislativo e o pleno exercício dos seus poderes jurisdicionais pelas câmaras empresariais. As câmaras em plena atividade, sobrevém a lei nova e alguns julgados, alguns juízes resistem a exigência de certidões tributárias nas recuperações judiciais, certidões negativas ou positivas com efeitos negativos. Alguns tribunais, o próprio STJ deu uma decisão contrária a essa exigência que a lei fazia, não é? E as câmaras empresariais, rapidamente, agora sob liderança do desembargador Grava Brasil, que foi o nosso empreendedor dos enunciados, os enunciados que começaram em 2017, 2018, e que dão uma orientação, dão uma confiança, dão um conforto ao juiz de primeira instância para saber como decidir, não é? Rapidamente as câmaras se reuniram e baixaram enunciados acerca da efetividade da norma legal. A norma legal veio para ficar. Ela era previsão da original lei de falências, uma lei de 2014, cujo número não me recordo mais, novamente voltou ao tema, mas só em 2020 a coisa teve contornos de uma orientação, uma possibilitação de acordos tributários factíveis, razoáveis, de parte a parte para a Fazenda e para os devedores. E rapidamente as câmaras se reuniram em grupo de câmaras e baixaram 2 enunciados sobre o assunto, que hoje têm aplicação inquestionável no estado de aplicação. Não tem aplicação, mas eles são observados como uma orientação de decisão a respeito. Sim, são obrigatórias as certidões, em certas condições pode-se dar um prazo, etc., etc., mas o próprio STJ, quando chamado a decidir sobre o assunto, depois dos enunciados, diante da razoabilidade do que os enunciados diziam, o próprio STJ hoje, salvo melhor juízo, está de acordo com a plena vigência dessa exigência de quitação fiscal ou então de existência de um acordo tributário para a viabilidade de uma recuperação judicial. No fim, esse acho que é um grande... rapidez dos enunciados, por iniciativa do desembargador Grava Brasil, foi muito importante nesse momento. Essa necessidade de equalizar o fisco em várias fontes, acho que ele é um gargalo em vários pontos, né, do
do ambiente judicial, né? A gente vê isso, outro dia até conversando bastante de desjudicialização aqui, né? Onde a justiça está entupida, o grosso é fiscal, grande parte fiscal, e a dificuldade é fiscal. Eu queria só uma última palavra de cada um aqui. No final aqui, eu tento sempre fazer um pedido aqui para, principalmente pensando um pouco nos jovens aqui, e não só jovens advogados, jovens estudantes de direito que estão vindo aqui para o mercado, na nossa profissão, um pouco de lembrança sobre o associativismo, aqui pensando um pouco no nosso trabalho da ASP. Ambos são associados do IASP, que é uma casa co-irmã. O Dr. César também atuou muito lá no Paulistano também, que é a entidade da sociedade civil. A gente lembrando um pouco dessa... gosto de tentar lembrar aqui um pouco da importância da sociedade civil, que parece que as novas gerações estão deixando isso um pouquinho de lado. Parece que hoje se acha que pegando um Twitter se resolve o mundo, né? Manda um Twitter e o mundo está resolvido. Então, ambos aqui que também como eu vivemos uma época de saber a importância da sociedade civil e das associações, de órgãos de classe, de clubes, de tudo, da sociedade civil como um todo, um pouco, se pudessem dar uma palavra aqui para essas novas gerações sobre a importância dessa questão. O mundo não se resume a um celular, a uma tela de computador. É importante pensarmos nisso. Outro dia, conversando com... eu tenho um neto de 18 anos já. Ele não fez faculdade, não fez vestibular para direito, mas amigos seus fizeram. E a brincadeira com os jovens era: bom, você vai ser advogado? Você não vai ser necessário. Brincadeira entre os meninos lá. Eu que fiz vestibular para engenharia de produção, vou ser muito mais importante no mercado. Aí o outro falou: não, computação, melhor que vocês dois e tal. Não, os advogados, vamos só para os advogados. Os advogados hão de continuar a ser necessários, ao menos para ajudar a programar os computadores, ao menos para municiar a inteligência artificial. E desde o começo da história da humanidade, naquele momento de uma mediação nas cavernas, certamente havia quem ajudasse um lado ou outro com aconselhamento. Esse já era um advogado das cavernas, uma coisa assim. E ao longo da história da humanidade foi assim e sempre será. Associativismo. Associação dos Advogados, falei no começo, me inscrevi aqui quando estagiário. Eu tinha 19, 20 anos quando me inscrevi, foi permitida a minha associação. Acho que até hoje os estagiários podem se associar. É fundamental o apoio que a associação dá aos jovens advogados, aos advogados pela vida inteira. Eu brincava com o Dr. Renato Mangi, o Dr. Fábio Ferreira de Oliveira, que foram presidentes dessa casa, meus colegas de turma, que era um absurdo que quando um advogado pelo quinto suba ao tribunal tenha que sair dos quadros da associação. Não me conformo com isso até hoje. Durante 12 anos e meio, 13 anos, fui obrigado a sair dos quadros da associação, continuei no Instituto. Da OAB vá lá, porque a OAB é que disciplina a profissão do advogado, mas da associação, do Instituto, não deveríamos sair. Eu reputo importantíssima a Associação dos Advogados, como o Instituto, como os clubes, como aquele do qual fui presidente, o Atlético Paulistano, nessa maneira de ser do cidadão, da pessoa, do brasileiro, do paulista, do paulistano, vivendo em sociedade e buscando as soluções consensuais, as soluções que digam respeito ao interesse de muitas pessoas. Isso é fundamental. Eu estimulo os jovens a se associarem, especificamente aos jovens advogados que procurem a associação que tantos serviços presta. Hoje há outras maneiras, talvez, de ler o Diário Oficial, mas me lembro muito bem dos recortes da associação. Sem eles, ninguém vivia. O boletim da associação. O boletim, a princípio, uma certa época, não sei se a princípio, mas certa época, feito em matéria de legislação pelo Dr. Teotônio Negrão. Sem dúvida, quem começa. Foi o embrião das suas famosas anotações ao CPC e depois ao Código Civil. A vida associativa é muito importante para a advocacia. Se vai haver problemas... sempre há. Para os futuros da advocacia, serão provavelmente aqui que eles serão discutidos, aqui no Instituto, que eles serão discutidos, principalmente aqui. Aqui as coisas são mais práticas do Instituto. O Instituto se volta para questões um pouco mais teóricas, gerais. Aqui as coisas são são vistas com bastante praticidade e o auxílio que isso pode dar para um advogado que está começando na profissão é inestimável. Bem, Alexandre. Bom, nunca fui associado,
porque não tive a oportunidade de advogar e, portanto, não tive a oportunidade de participar aqui da Associação dos Advogados, mas conheço muito bem os trabalhos. A minha família tem vários advogados e concordo com o que o Dr. Ciampolini expôs. A participação é um autoapoio, você estendendo a mão para aquele que precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda. Normalmente nós pensamos que vamos criar a roda, quando a roda já foi criada. Eu digo agora, de experiência quanto ao associativismo, faço também com relação ao Instituto dos Advogados, a possibilidade dessa participação de não advogados, por razões históricas, inclusive. Claro. Mas eu falo da Associação dos Magistrados. A Associação dos Magistrados, que nasce, tem a sua origem, a parte de apoio previdenciário. A nossa aposentadoria não é como é hoje. Era muito difícil, contam os antigos. Quando eu falo dos antigos, são aqueles que se aposentaram nos anos 50, antes de entrarmos nesse regime. E um estendendo a mão para o outro. Hoje, como aqui a Associação dos Advogados faz, a nossa associação também tem uma representação política. Com certeza. Falávamos agora há pouco que a associação estava em Brasília por esses dias, defendendo, na condição de amicus curiae, interesses específicos da advocacia. Sem dúvida. Algo que, se nós não fazemos esse encontro associativo, não teríamos. Seria a busca de uma força individual, de um prestígio individual, que normalmente não vai dar certo, porque não representa a ideia dos advogados. E não tem força. Não tem força. Então, a associação tem a força. E lembre-se, essa questão do associativismo é reforçado e reconhecido na sua força, não no caso aqui profissional, mas no Código de Defesa do Consumidor, quando dá uma legitimidade extraordinária às associações de consumidores e outras de defender. Isso vem da Constituição Federal. A Constituição Federal estimula, não é? E posteriormente o direito de associação e o direito de não se associar, mas estão lá, artigo 5º, incisos 17 a 21, salvo engano, o direito de se associar e o direito de não se associar. E isso é um estímulo, isso é visto por todos que estudam direito constitucional como um estímulo às associações. Justamente por conta disso, eu falo esse reconhecimento que o Código de Defesa do Consumidor dá, não é? E a parte profissional é relevante, como esse caso, que é da procuração no Superior Tribunal de Justiça, que o advogado sozinho lá na sua petição vai ser mais um. Agora, quando uma associação entra em defesa dos interesses de seus associados, tem uma repercussão muito maior do que isso. Então, a pessoa individual. Então, é importante o associativismo, o cooperativismo, enfim, justamente por conta de representar não o interesse individual, mas o interesse coletivo. Eu costumo brincar aqui que se fala muito em Estado menor, mas a gente talvez pudesse inverter e falar uma sociedade civil maior, né? Bom, é o ideal. É isso aí. Bem colocado. Agradeço demais aqui a ambos. A gente podia ficar mais tempo, podemos até... Dá para varar a noite. Como é fazer uma edição especial, a gente pode voltar e fazer uma segunda, aí a gente fala um pouco mais da lei, né? Porque o fim, a especialização acaba... Mas acho que é um caso tão interessante, São Paulo, e toda vez eu brinco, falo como consumidor, como usuário, porque estou ali, que a gente acaba falando bastante, mas acho que a gente pode fazer um segundo episódio, o convite já fica aqui. Agradeço demais, doutor César, agradeço demais, doutor Lazzarini, foi um prazer aqui ter com vocês, a associação agradece demais. Prazer é obrigado, meu, Leonardo. Obrigado à associação, obrigado ao seu diretor jurídico. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Leonardo, velho conhecido. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais.